Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal de meditações, estudos, canal pessoal, mas que nós usamos assim para podermos compartilhar um pouquinho também da palavra do Senhor. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do atraso. Por que que é necessário nós falarmos sobre essa questão? Irmãos, a pergunta maior é: você já se atrasou para algum compromisso? Você é uma pessoa que habitualmente se atrasa para com alguma obrigação? Será que realmente o atrasar-se faz parte do teu dia a dia? Ou você é uma pessoa que cumpre com o horário? Você é uma pessoa que realmente está ali, desejoso de estar começando o que foi marcado no horário certo e de estar muitas vezes até mesmo se antecipando para chegar em algum lugar, em algum encontro, no culto, por exemplo. E, irmãos, a Bíblia, ela não tem um versículo dizendo assim: se atrasar é pecado. Porém, nós vamos observar algumas considerações, algumas situações que a Bíblia nos apresenta como princípios, para que possamos então chegar à conclusão se o atrasar-se é pecado ou não. Tá? Eu, particularmente, as pessoas que me cercam sabem que eu não gosto de atraso. Tá? E como pastor de igreja, né, os membros da igreja que eu já pastoreei, eles sabem muito bem, em questão de horário, se nós marcamos um horário, tem que começar naquele horário. Sempre procuro chegar antecipadamente naquilo que realmente eu coloco como obrigação, para que possa também, é claro, começar um culto, começar uma reunião, começar um encontro ali, um jantar, um almoço, no horário certo, tá? Por quê? Nós vamos observar então, irmãos, essa questão: viver atrasado é pecado? Então, quais são os princípios que a Bíblia apresenta para a gente? O primeiro princípio é que se atrasar é faltar com a verdade, ou seja, atrasar-se é uma mentira que eu me coloco ali diante do irmão, diante de alguém. Se eu digo para a pessoa, vou chegar 7 horas, se eu não chegar às 7 horas, eu estou mentindo. Existe aquele pensamento que diz assim: olha, vamos marcar às 7 para começar às 7h30. É um pensamento errado, irmãos. É um pensamento equivocado. Por quê? Porque nós precisamos falar a verdade, tá? E quando você combina ali um horário com alguém, você está dizendo para aquela pessoa que você vai estar lá naquele horário marcado. E nós, como bons crentes, devemos cumprir, irmãos, com o nosso sim, sim, e é claro, com o não, não também. Ou seja, nós devemos ah, fazer valer a nossa palavra. Temos que ter palavras, nós temos que fazer com que as pessoas aceitem que nós, como cristãos, temos palavra. E a palavra de Deus nos ensina, lá em Apocalipse 21:8, que os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Então veja que esse primeiro princípio é justamente lidar com a questão verdade, eu ser verdadeiro naquilo que eu falo, ou eu ser um enganador, ser um mentiroso, não estar ali cumprindo com aquilo que eu afirmei, tá? Então preciso realmente entender que quando eu digo algo, eu tenho que cumprir aquilo. Tá bom, meus irmãos? E o segundo princípio que diz o seguinte, que se atrasar demonstra falta de amor para com quem? Para com meu irmão, né? Vamos falar aqui de um âmbito eclesiástico, de um âmbito cristão. Então a ideia é simples, irmão. Se o meu amigo, se o meu irmão, ele vai se esforçar, ele vai dar tudo para chegar na hora marcada, pelo menos a gente presume que ele vai fazer isso, ele vai abrir mão de repente de algum compromisso que ele tem, de um tempo livre, vai trabalhar de uma forma que ele se realmente possa se organizar para estar lá no horário que nós marcamos. Mas eu não, tá? Eu vou deixar meu irmão esperando lá, vou deixar ele entediado, vou deixar ele perdendo tempo, simplesmente porque eu não me organizei direito. Ou simplesmente porque eu sou um irresponsável e não estou nem aí para o meu irmão. Então é um ato de desamor eu
deixar o meu irmão esperando por mim. Agora imagina, por exemplo, num culto, um culto onde os irmãos todos chegaram ali, no horário marcado, no horário certo, aí atrasa o dirigente, atrasa o músico, atrasa o pregador. Já fui em cultos em que a igreja demorou para começar o culto porque estava esperando o pregador, irmãos. Então, realmente, isso mostra que eu não estou me importando ali com os irmãos. Então, a palavra de Deus nos ensina que se nós amamos nossos irmãos, nós estamos cumprindo ali com a lei, estamos cumprindo verdadeiramente com aquilo que Deus quer dos seus filhos. E o apóstolo João nos ensina na nossa primeira carta, no capítulo 4, que se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Então, se eu não cumpro com aquilo que eu vou, com a minha obrigação, se eu não cumpro com o que eu digo para com meu irmão, deixo ele esperando, não estou nem aí. Então, irmãos, isso mostra que é necessário aplicar verdadeiramente o amor na minha vida, principalmente o amor fraternal, tá bom? E um outro princípio que as Escrituras nos ensinam é que atrasar, irmãos, olha só, é dar um mau testemunho. Quando você se atrasa, você está dizendo para Deus, você está dizendo para os seus irmãos, você está dizendo para os ímpios e também para si mesmo que você não é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa irresponsável, que você é uma pessoa imatura, que você é uma pessoa que não ama os seus irmãos, como vimos aí no ponto anterior, e com o seu atraso, você prega para as pessoas. Você prega ensinando se você é uma pessoa de confiança, uma pessoa responsável, uma pessoa que cumpre com aquilo que diz, uma pessoa que se importa com os outros. Então, quando você se atrasa, isso mostra que você não cumpre com nada disso. Você está dando um mau testemunho. Você é uma pessoa que realmente prega para as pessoas dizendo: olha, não confiem em mim. O Senhor Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5 e versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o quê? As vossas boas obras, ou seja, se eu cumpro com o meu horário, se eu sou uma pessoa de palavra, se eu sou uma pessoa de confiança, então o que que vai acontecer? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, se eu dou um bom testemunho, Deus vai ser glorificado nisso. Se eu cumpro com os meus horários, com as minhas obrigações, se eu chego no horário certo ou até mesmo antecipadamente, eu estou mostrando para as pessoas que Deus realmente é um Deus que me transformou, que moldou o meu ser. É um Deus que verdadeiramente me limpou de tal forma que agora eu sou uma pessoa digna, uma pessoa de confiança, tá bom? E, portanto, respondendo à questão ali, viver atrasado é pecado, observando então todos esses princípios, irmãos, nós chegamos à conclusão que o atraso é pecado, tá? Então, será que nós vemos aí o atraso de uma forma séria? Ou eu sou uma pessoa que habitualmente chego atrasado nos meus compromissos? Eu sou aquela pessoa que as pessoas dizem: ah, esse daí pode esperar, esse daí vai ser o último a chegar. Ou você é aquela pessoa que as pessoas realmente dizem assim: não, vamos lá, que o irmão marcou 7 horas, então vai começar às 7 horas, porque eu sei que ele vai estar lá. Então, irmãos, será que nós realmente levamos a sério isso? Será que o ato de me atrasar por pura irresponsabilidade não mostra algo que está por trás, um pecado maior, um pecado em que eu mostro que eu não organizo a minha vida direito, um pecado que mostra que eu sou uma pessoa bagunçada em todas as áreas? Então, tudo isso vai mostrar que que o pecado é somente o reflexo de algo que existe por trás, um pecado maior que existe por trás. Mas a questão é, quando você se atrasa, você é um mentiroso, você mostra falta de amor e você dá um mau testemunho, certo, irmãos? Então, eu não sei como é o estatuto das igrejas de vocês, mas na igreja que eu estou atualmente, o estatuto diz que o membro ele pode ser disciplinado quando ele não cumprir com as normas
bíblicas, com testemunho bíblico, tá? Então ele pode ser disciplinado. Então, nesse caso, o crente costuma atrasar de uma forma habitual, tá? Sempre ele se atrasa. Então ele está faltando com a verdade, ele é mentiroso, né? Ele não está amando seus irmãos a ponto de se esforçar, pensando também no bem-estar deles, e ele está dando mau testemunho, ou seja, a igreja poderia disciplinar esse irmão segundo o estatuto, né, e segundo esses passos bíblicos aí, ele poderia, porque está dando mau testemunho, biblicamente falando, tá bom? Então nós precisamos entender que Deus é desonrado quando nós nos atrasamos. Deus é desonrado quando o pecado do atraso é um hábito nas nossas vidas. E 1 João capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, preste atenção aí nesse pecado. Preste atenção verdadeiramente aí naquilo que você realmente faz diante das pessoas nesse quesito aí. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, o que que nós devemos fazer então, em relação àquelas pessoas que nos colocam para esperar? Já pensou nisso? Irmãos, nós não devemos ser legalistas, que nem os fariseus. Temos que entender que imprevistos, como eu falei agora há pouco, acontecem, tá? Você de repente está indo para a igreja, o pneu fura. Você com certeza vai se atrasar, mas lembra, você pode prever isso, né? Vou sair antes porque pode acontecer alguma coisa, tá bom? Principalmente ali para aquelas pessoas que têm filhos pequenos, certo? Nós tivemos 4 filhos e temos essa experiência. Às vezes você está todo arrumado para ir para a igreja, chega na hora de sair, lá o filho quer fazer alguma coisa no banheiro, né? E atrasa, a mãe tem que limpar e coisa parecida. Às vezes, quando você depende de ônibus, o ônibus também atrasa e tudo mais, mas são coisas que não são hábitos, não se tornam hábitos, tá? São coisas que podem acontecer uma vez ou outra. É diferente de você estar chegando sempre atrasado ali, tá certo, irmãos? Então, precisamos aprender a perdoar também essas pessoas. Será, Senhor, né? Perguntando para Jesus quantos minutos, quantas horas eu devo esperar o meu irmão que está atrasado. Aí o Senhor diz 70 vezes 7. Tá, irmãos? Então nós precisamos perdoar os malfeitores todas as vezes que realmente eles possam estar cometendo esse pecado também diante da gente, tá? Então nós precisamos estar sempre prontos a perdoar essas ofensas das pessoas. O próprio Senhor ensina na oração, né, lá em Marcos capítulo 11, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, se na tua igreja, na tua família, ou você mesmo é alguém que vive nesse pecado, ore ao Senhor para que liberte verdadeiramente essa pessoa aí dessa escravidão, tá? E nunca, nunca dê um mau testemunho, porque o nome do Senhor, a honra do Senhor é comprometida através dos teus atrasos. Meus amados irmãos, essa é a meditação de hoje. Que Deus esteja abençoando a vocês. E não esqueçam, irmão, de curtir aí o vídeo, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de estar ali se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal, tá? E abraços aí a vocês lá do Grupo RH, que todos os dias ali estamos juntos, né? Mandando algum conteúdo, algum artigo, alguma frase. Que Deus esteja assim abençoando vocês, tá? Meus irmãos da Igreja Ágape, que Deus sustente também a vocês e possamos crescer juntos aí na caminhada. Hoje, precisamente, nós estamos no dia 20 de dezembro de 2024. Desde já, desejo a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Mas se o Senhor permitir, antes do ano novo, nós temos aí outro vídeo. Abraços a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima, meus irmãos.